Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Meu nome é Ludmila e hoje eu estou aqui para compartilhar mais um capítulo dessa série maravilhosa. O título de hoje é Davi e a edificação do templo. Para você poder compreender melhor, eu vou ler um pequeno trecho que eu destaquei do livro que me chamou muita atenção e me fez desfrutar bastante. Para que possamos ser usados na edificação da igreja, Deus precisa primeiramente edificar-se em nós, nos limpando da nossa natureza caída e nos dando mais de sua natureza santa. Se permitirmos Deus realizar essa obra em nós, seremos edificados para a sua habitação. O livro começa falando de 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 4. A partir do versículo 1, a gente consegue perceber que havia no coração de Davi a vontade de fazer uma casa de habitação para a Arca de Deus. A Arca de Deus, quando tinha-se a Arca de Deus ali presente, era como se o próprio Deus estivesse entre os homens. Então Davi olhou para a sua habitação, lá em 2 Samuel 7, versículos 1 e 2, ele vê que a casa dele era pomposa, feita de cedros, mas que a casa de Deus era uma simples tenda. E isso entristecia o coração de Davi. Davi compartilhou isso com Natã, o profeta Natã. O profeta Natã endossou esse projeto, mas no versículo 4, Deus mostrou para Natã que ainda não era o momento. E isso caiu por terra até segunda ordem. Deus falou com Natã que esse não era o momento ainda. Então vem uma pergunta para nós. Será que o desejo de Davi ainda não era adequado? Ou Deus não se importava em habitar numa simples tenda? A resposta para essa pergunta é que antes que Deus aceite qualquer coisa que façamos, Ele precisa realmente trabalhar no nosso interior. Não adianta nós queremos oferecer algo para Deus de qualquer maneira, de forma humana, em nós mesmos. Porque isso pode ser até que gere um resultado a curto prazo. Mas a longo prazo, será que isso realmente em nós mesmos vai fazer edificação de Deus em nós? Realmente essa obra que vai estar sendo feita por nós é uma obra que agrada a Deus? Então o Senhor se importa muito com a condição do homem que o serve. O serviço que agrada a Deus é o que resulta da nossa comunhão com Ele. Um versículo que traz realmente, que testifica isso, é em Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como o versículo falou, nós precisamos realmente ser transformados. A nossa mente precisa ser transformada. E essa renovação, ela vem por meio daquilo que nós fazemos para que isso aconteça. Não adianta eu querer, eu quero tanto que a minha mente seja renovada e eu não fazer nada para isso. Então, mude de atitude. Levante cedo, desfrute de Deus, priorize um pequeno tempo, comece aos pouquinhos. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Então, desfrute nem que seja 1 minuto da palavra. Leia um livro da Bíblia, Eclesiastes, Provérbios, algo que seja inspirador de início, para que você possa estar avançando depois para o Novo Testamento, para a leitura do Evangelho, Gênesis. Peça para o Senhor falar com você. Comece desfrutando da palavra e orando. E assim, o seu dia começa com ordem. Você vai sair para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, cheio de Deus. E isso vai fazer com que uma pessoa que esbarre com você ali durante o dia, você se lembra daquele versículo que você desfrutou e você semeia na vida dela. E ela sai dali com o dia dela transformado. Você ganhou aquela pessoa para o Senhor. De forma macro, é como se a edificação da igreja estivesse acontecendo pelo seu pequeno desfrute que você teve ali de manhã, porque você priorizou o Senhor, achando às vezes que nem ia surtir nenhum efeito. Mas Deus usa as pequenas coisas para poder realmente mostrar que Ele é maravilhoso, que Ele é grande. Além de realmente desfrutar da palavra, de orar para poder se encher e cooperar com essa edificação, compartilhando a palavra com outras pessoas, a gente precisa de Deus habitando no nosso interior com essa prática diariamente. É como se, quando eu chamo uma pessoa para vir na minha casa, eu quero mostrar para ela aqueles cômodos que estão arrumados. Mas o Senhor Jesus, Ele não é assim.
Ele quer entrar naquele cômodo seu bagunçado, que a luz é pouca, de tanta bagunça que tem. E ele quer te ajudar a arrumar. Invoque o nome do Senhor para que ele possa realmente te ajudar a arrumar a casa. Como Davi teve diversos pecados que contribuíram para que ele realmente tivesse uma dificuldade um pouquinho maior de edificar a casa de Deus, e ele não fez isso. Quem fez foi o filho dele, Salomão, porque ele ainda não tinha sido trabalhado 100%. Então, para que essa casa seja arrumada e nós ofereçamos um trabalho que o Senhor aceite, nós precisamos nos livrar de alguns pecados, certo? Na palavra, em Apocalipse 12:11, fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É pelo sangue. Se tem pecado, aplica o sangue. O Senhor não morreu por acaso por você e por mim. Para que nós possamos realmente ser livres do pecado, a gente precisa aplicar o sangue. E aí aplica o sangue e vai para a palavra, para que a palavra possa nos dar tanta vida que o pecado se torna algo, vez ou outra, na nossa caminhada com Deus. Tem um versículo que eu gostaria de compartilhar com você em Mateus 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, nós precisamos eliminar o pecado. Segundo, precisamos negar a nós mesmos e realmente seguir o Senhor. Não é fácil seguir ao Senhor. Negar a nós mesmos, as nossas vontades, nossa falta de vontade, muitas vezes. Nossa falta de vontade de desfrutar da palavra, porque tem que arrumar alguma coisa em casa, ou que está atrasado para poder ir para uma academia, ou outras coisas do mundo que tiram nossa atenção de Deus, é muito difícil. Então nós precisamos realmente negar a nós mesmos. Quando nós desfrutamos, o Senhor nos capacita para que isso realmente seja executado por nós. Quanto mais nós negarmos as nossas vontades, priorizando a vontade de Deus, mais Cristo vai estar vívido no nosso interior. E esse vivificar que Cristo promete para nós em sua palavra vai fazer com que nós consigamos cumprir todo o propósito que ele tem para a vida de cada um, que é de apressar a sua vinda e edificar a casa dele. Para finalizar, o que nós percebemos é que precisamos de Cristo habitando no nosso interior, para que possamos realmente cumprir todo o propósito de Deus com o nosso serviço. A gente precisa estar muito unificado com Deus. Tem um versículo que eu gosto bastante em Efésios 3:17, que diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse é realmente o fundamento que precisamos para que possamos avançar. E aí, você e eu estaremos realmente aptos a passar pelas tribulações que passamos com o espírito firme, crendo que o Senhor realmente vai nos dar força para passar por aquela dificuldade, vai nos ajudar a negar a nós mesmos por amor ao Senhor. É isso que precisamos. Jesus é o Senhor.